Estamos felizes com a presença de todos os irmãos que se fazem presente nessa manhã. Dentre eles, louvamos a Deus pela vida do pastor Josué, sua esposa Andréia. Nicole não veio hoje. Ela vem à noite. Muito bem. Quero convidar o pastor Josué, por favor. Quem ainda não conhecia o pastor Josué, levanta a mão para a gente ter uma ideia. Temos uma quantidade boa de pessoas que ainda não conhecem. E eu estava recordando, talvez, as primeiras vezes que você veio, né? Esse dia atrás eu abri um HD e nele continham algumas fotos. E a gente é muito grato a Deus por esse tempo, por esses anos, passar dos anos que Deus tem nos agraciado com a vida do pastor Josué e sua família nesse lugar. Nós queremos orar por ele nesse momento. Estenda as suas mãos. Pai, obrigado pelo teu servo. Eu sei que ele se preparou para esse momento e nós pedimos que, assim como das demais vezes, o Senhor o use nesse lugar. Eu sei que não é a palavra dele, mas é a tua palavra. Foi compactada na sua cabeça, no seu coração, e ela será ministrada nessa manhã. Nós te pedimos que assim seja para a glória de Deus Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Glórias a Deus. Bom dia a todos. Que a graça e a paz também estejam com todos. Amém? Alegro por estar em casa. São 8 ou 9 anos, perdi a conta já de amizade. Mas louvamos a Deus pela igreja reunida nesse lugar. Primeira vez que estive aqui, ainda era apenas um culto no domingo. O Senhor tem abençoado essa obra. Esse é o motivo de estarmos aqui também pela manhã e retornaremos à noite. Fico feliz porque Lençóis tem sido impactado pela palavra. Quando uma igreja ela expande é porque ela está trabalhando. A vertente principal de Jesus foi o trabalho. Os escribas e fariseus ficaram irritados com Jesus por causa do sábado. Os dias que Jesus mais curou foi no sábado. E os homens ficaram nervosos, falando, não pode alguém ser curado e carregar a cama no sábado. Como assim trabalhar de sábado? A Jesus traz uma resposta muito singela. Meu pai trabalha até agora e eu não sou diferente do meu pai, eu também trabalho. O descansou de Deus lá no Gênesis, ele quer dizer que aquela obra foi completa. Enquanto não fechamos os ciclos da nossa vida, a gente não descansa. O Shabá, o sábado, que significa descanso, ele não significa literalmente o dia de ontem, por exemplo. Por isso que Deus diz, 6 dias o homem trabalhará, mas no 7º descansará. Deus também está dizendo assim, o que você começar, termine. Eu não sei como estão os ciclos da tua vida, mas que em nome do Senhor Jesus nessa manhã, seja um farol para você enxergar o término dele. E quando a gente vai acumulando afazeres e tarefas e missões, a gente vai cada vez mais se cansando. Por isso nós temos uma geração cansada e estressada. Porque ela não tem conseguido concluir muitas coisas. O que me alegra também nessa manhã é que essa igreja ela tem concluído grandes etapas. Por isso que o Senhor tem dado e vai dar um tempo de refrigério para a igreja. Refrigério não significa também que nós iremos descansar no quesito trabalho. Uma igreja missional, ela descansa enquanto trabalha. Só tem descanso para aquele que está trabalhando. E só lembrando também, quando Jesus ele vai chamar os seus primeiros trabalhadores, ouça essa redundância, né? Chamar os primeiros trabalhadores, todos estavam ocupados. Então já vejo que Jesus ele tem problema com o desocupado. Com aquele que não faz nada. Pedro tinha uma empresa, estava lá pescando. Jesus fala, que tal mudar a profissão? Todos eles tinham uma ocupação, Mateus tinha uma ocupação. Aí Jesus diz assim, eu tenho algo melhor para vocês. E vez ou outro, por eles serem habilitados naquilo que faziam, e nós vemos terminando o Evangelho de João, Pedro diz acorçoado, ele fala assim, eu aprendi a pescar, vou voltar a pescar. Aí Jesus também diz nessa restauração de Pedro, Pedro, não era para voltar a pescar. O nosso grande medo nesse tempo é abrir mão daquilo que nós sabemos fazer.
Mas eu tenho descansado no Senhor, porque quando a gente abre mão daquilo que nós sabemos fazer, Ele entra com providência, o sobrenatural também entra na nossa vida, as nossas habilidades elas desaparecem e fica só o poder do Espírito Santo. Então tudo que nós fazemos seja no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos à palavra do Senhor no livro de Atos. Gostaria de compartilhar um trecho da palavra. Fiquei feliz com o finalzinho da escola bíblica, um tema que estava sendo abordado, falando sobre a igreja, tudo a ver com a ministração dessa manhã. E eu sei que o Senhor pode fortalecer ainda mais o teu coração. Atos capítulo 14. Glórias a Deus. É um trecho um tanto longo. Atos é uma particularidade, é difícil nós pegarmos apenas um verso, porque os contextos, eles são bem complexos. Então preciso de um texto grande nessa manhã, mas garanto que nós teremos um entendimento muito claro também. Vocês acharam Atos 14? Então vamos lendo. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe, e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levante-se, fique de pé." Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: "Os deuses desceram até nós em forma humana." A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, ou Júpiter e Mercúrio na tua outra versão, porque era quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroa de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queria oferecer-lhes, para Paulo e Barnabé, sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: "Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria." Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Amém? 20 versos, mas eu creio que o Senhor pode trazer um fundamento muito claro para nós. O nosso irmão Paulo, ele está na tua jornada missionária. As viagens dele, nós vemos uma certa habilidade nos percursos, porque outrora o nosso irmão Paulo, conhecido como Saulo, já tinha feito muitas viagens. Mas o propósito era outro, era perseguir a igreja.
Então não era novidade as rotas que o nosso irmão Paulo estava viajando agora como missionário, como aquele que está levando o evangelho da paz, como aquele que está levando a boa notícia de salvação. E ele chega nessa cidade de Listra, e nós vemos alguns cenários aqui que eu quero compartilhar com os nossos irmãos, e nós podemos maximizar essa atitude de Paulo e Barnabé como atitude de cada um daquele que serve ao Senhor. Onde Paulo ia, plantava uma igreja, onde Paulo passava, instruía um povo, onde Paulo passava, corrigia a instrução, a doutrina. Por exemplo, quando ele chega na cidade onde Apolo tinha trazido o evangelho, ele pergunta: em quem vocês creem? Vocês já receberam o Espírito Santo? A igreja diz assim: Espírito Santo. A igreja que Apolo instruiu, não conhecia o batismo no ou com o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: o que vocês foram instruídos? No batismo de João. Ah, tá. E Paulo vai lá, então ele completa o evangelho na vida deles, e quando ele impõe as mãos, são 12 pessoas apenas, diz que eles foram selados, eles foram batizados com o Espírito Santo. Creio que por ser uma igreja instruída, eu venho de uma igreja pentecostal, o estilo não é assembleano. Até perguntei para o Joés, eu vou de jeans hoje ou não? Ele falou: não, você vai de assembleano. Eu falei: obrigado. Os irmãos assembleanos tinham uma crise a respeito do batismo com o Espírito Santo. Inclusive, a diaconia, para você fazer parte da diaconia, você deveria ser batizado com o Espírito Santo. No Conselho da Assembleia de Deus, até alguns anos atrás, algumas ainda têm esse entendimento, que o batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Até chegarmos com a instrução e dizer para a igreja que não. Falar em outras línguas é um dom, e o Espírito Santo ele reparte para quem ele quer. Assim está escrito lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, tratando dos dons de línguas. E por muito tempo a igreja falava assim: se o irmão que é candidato a ser obreiro, está na fase de teste para ser aprovado, está sendo provado, se ele não falar em língua, se ele não for batizado com o Espírito Santo, ele não pode ser diácono. E lá nós tínhamos diáconos com perfis que atendia tudo o que Paulo escreve lá em Timóteo a respeito do perfil do obreiro, mas aí tinha uma crise, a hora de separá-lo para o ministério, ele não falava em línguas. E muitos irmãos com um caráter ilibado, com uma conduta maravilhosa, que cuidava bem da própria casa, de boa reputação, cheia de Espírito Santo, cheia de fé, conforme está em Atos capítulo 6 também, mas por não falar em outras línguas, ele não ocupava a diaconia, não ocupava outros cargos e assim vai. Falar em outras línguas é um dom, e o Espírito Santo reparte para quem ele quer. Uma vez eu disse isso para um obreiro, ele disse assim: pastor, tirou um peso da minha mente, porque eu pensava que nem para o céu ia, porque eu não falava em outras línguas. Vocês veem a confusão que traz, às vezes, uma informação equivocada. E eu fui mais claro para ele, eu disse assim: meu querido, eu falo sem temor nenhum, nem todos falarão em línguas. É importante sim, Paulo diz que aquele que fala em línguas, ele edifica-se a si mesmo. No mesmo texto, Paulo fala assim: se forem falar em línguas, que haja intérprete. A igreja há muito tempo foi negligente na interpretação de línguas. E a hora que eu estou vindo numa igreja, a nossa em Lins não, mas a Assembleia de Deus é de reteté, aviãozinho, sapatear, língua de fogo. Nós estamos implantando o evangelho genuíno lá em Lins há 3 anos. O princípio da ordem e decência tem que prevalecer. Eu entendo quando o Espírito Santo vem, acontece aquele reteté de Atos, línguas repartidas de fogo, e lá, na verdade, foi idiomas que eles falaram, né? Lá eles disseram uma glossolalia. Glossolalia é uma língua idiomática. Tinha 17 nações lá, e eles começaram a falar na língua das nações, e as nações falaram assim: por que a gente está entendendo o que esse povo está falando? Eles não são pescador? Eles não tiveram faculdade nenhuma, não frequentaram uma escola de línguas. Alguns foram até mais longe e disseram assim: não, esse povo eles beberam demais hoje, é 9 horas da manhã, tá embriagado o povo. Aí Pedro, ele toma a palavra e diz: não, aqui, se tem alguma coisa que nos embriagou, foi o Espírito Santo aqui. E ele traz ali uma mensagem, e nessa mensagem de esclarecimento, 3.000 pessoas se convertem, a partir de um idioma. Diferente do que aconteceu em outras igrejas, eles receberam a pneumaglossolalia. A pneumaglossolalia é a língua do Espírito, é o idioma do céu, que ninguém entende, só o Espírito. Aí essa língua é que edifica a si mesmo. Aí Paulo diz: aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Quando Paulo está instruindo as igrejas, ele vai passando por essas cidades e essas viagens que ele faz. Aqui em Listra, eu quero ver com vocês nessa manhã, meus irmãos, a dificuldade que o nosso irmão Paulo ele teve.
diferente que a igreja do século 21 teve. A primeira igreja sempre alicerçada, e ela vinha caminhando naquilo que Jesus disse: olha, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Quando Paulo chega na cidade de Listra, ele vê um rapaz lá que nunca tinha andado, e há uma troca de olhar, e Paulo vê o coração daquele homem, não apenas a aparência daquele homem, ele enxerga a fé naquele homem, e Paulo dá uma ordem: ô rapaz, vamos andar, chegou a hora, a fé que você tem, chegou a hora de você sair desse estado. Ele dá uma ordem, o rapaz começa a andar, e começam a louvar a Deus por isso, mas na cidade de Listra tinha um problemaço. A mentalidade grega e os deuses gregos dominavam lá. A adoração grega dominava aquela cidade. Quando eles veem que Paulo ele dá uma ordem, aquele homem é curado, que eles nunca tinham visto aquele homem andar, de qualquer forma eles poderiam ter tentado alguma atividade, alguma adoração, alguma oferenda para aquele homem sair daquele estado. Nunca houve isso, mas há uma história que Listra ela é consagrada a Zeus e consagrado a Hermes, deuses gregos. Inclusive, cada enfermo que aparecia em Listra, os irmãos de Listra, ou as pessoas de Listra, na verdade, ficavam assim: como que pode os nossos deuses nos abandonar? Doença não pode acontecer. Enfermidade não pode acontecer. Pobreza não pode acontecer. Calamidade não pode acontecer. Essa destruição da natureza não pode acontecer. Os deuses nos abandonou. Que pecado nós cometemos? Que falha que nós cometemos? Quando chega Paulo e Barnabé na cidade, ele fala assim: os deuses voltaram. Olha a leitura que a cidade faz do homem que foi levar o evangelho, as boas novas, mas toda a tua base é daquele Deus com letra minúscula, que está escrito lá no Salmo 115, que tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não ouvem, tem pernas, mas não andam, e eles criam profundamente nisso. Quando chega o evangelho genuíno, eles continuam crendo que os deuses dele agora estão fazendo milagre. Na hora, o sacerdote da cidade diz o seguinte: vamos sacrificar porque os deuses voltaram, vamos fazer uma adoração, de alguma forma nós não podemos deixar Zeus e Hermes ir embora mais. Aí Paulo começa a ouvir o zum na cidade e ele diz assim: peraí, vocês querem agora nos adorar? Não está errado. Numa versão talvez você leu assim: nós somos homens como vocês. Não façam isso, nós somos seres humanos. Não façam isso, nós estamos sujeitos às mesmas paixões que vocês, não somos deuses. Este é o posicionamento da primeira igreja. Abra bem seus ouvidos agora. A primeira igreja, ela tinha dificuldade de provar que não era Deus. Os milagres eram tão claros, os sinais eram tão evidentes, que os nossos irmãos do primeiro século tinham dificuldade de provar que não eram deuses. Deixa eu lançar agora para 2019. O que nós vemos na igreja contemporânea? Não sem lençóis, mas lá em Lins está cheio de pastores pensando que são deuses, querendo a glória para si, virando a cabeça da igreja que é Cristo e colocando a sua cabeça lá. Não sei aqui em Lençóis, mas lá em Lins está recheado de uma multidão que também não vive. Se o pastor não orar, não valeu. Se o pastor não colocar a mão, não valeu. Se o pastor não abrir a Bíblia, não valeu. Isso se chama síndrome de Naamã. Naamã vai lá para a terra que Eliseu estava, e ele pensava que de alguma forma o Eliseu ia jogar um pozinho, um galinho, mexer a mão, dar um rodopio. O Naamã fica irritado porque o Eliseu fala assim: o servo do profeta, ô Geazi, vai lá e fala para ele se banhar 7 vezes no rio aqui. O Naamã fica irritado porque o profeta não atendeu. O Naamã fica irritado porque o profeta não orou. O Naamã fica irritado porque ele mandou recado. Mas nós não podemos perder de vista, meus queridos irmãos, nessa manhã, que quem continua sendo o cabeça da igreja é Cristo. O sumo pastor é Jesus. Ele comissionou homens, ele comissionou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sim, tudo isso faz parte da organização da igreja, mas o cabeça continua sendo Cristo, o líder da igreja continua sendo Cristo.
Quando nós centramos em nós, a igreja, quando trazemos para nós, olha, seria mais ou menos assim a frase desse pastor centralizador: sem mim, nada podeis fazer. Mas a gente vai muitas vezes mimando a igreja e não ensinando mais a igreja a orar. Falo agora da minha. Há 2 anos atrás tinha uma irmã, já há um bom tempo caminhando na fé. Aí numa reunião muito simples nós falamos assim para a irmã: pode orar para encerrar. A irmã ficou da cor da toalha da ceia aqui. Eu orar para encerrar? Medo de orar em público. Por quê? Porque é sempre o pastor que ora. É sempre o irmão que ora. É sempre a irmã que ora. É sempre alguém que faz alguma coisa por mim. A dificuldade da igreja de hoje, diferente da primeira igreja lá, é provar que nós somos deuses. Não, pode crer que nós estamos falando, a gente vai trazendo para nós essa glória. Está escrito no livro dos profetas que Deus não divide a glória dele com ninguém. Todas as vezes nós queremos trazer o foco para nós, o holofote para nós, Deus fala assim: então eu preciso sair de cena. Quando Paulo e o nosso irmão Barnabé vê toda essa cena, ele fala assim: não é para nós que vocês sacrificam. E ele aproveita a oportunidade e traz uma mensagem: olha, o nosso Deus que está vivo no céu. E aqui já é uma denúncia: não é esse Deus que vocês estão vendo aí, não é esse tipo de adoração que vocês fazem que agrada ao Criador. E Paulo aproveita o cenário para pregar o evangelho, e no finalzinho de tudo isso aí fica todo mundo feliz. O Paulo tem na verdade dificuldade em não permitir que esse sacrifício acontecesse, mas a cena não para por aí. Nós lemos aqui no texto que chegou algumas pessoas de fora para perturbar o evangelho e causa uma conspiração e dividiu o povo. E um dia anterior o povo está celebrando, endeusando Paulo e Barnabé. No outro dia eles vão lá e apedrejam. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Um dia estão colocando para nós pantufa para a gente poder andar. Um dia estão facilitando todo o nosso caminho. Um dia estão querendo estabelecer um trono para nós. Um dia vão querer nos dar a melhor condição de vida. No outro dia, as pessoas estarão com as mãos cheias de pedras. Eu falar a verdade para você? Esse é o evangelho. Um dia as pessoas nos amam, nos outros dias elas não nos suportam. Lá vem você de novo falar da sua igreja? Aí dá uma dorzinha lá de barriga, a pessoa fala assim: tem como você vir orar por mim? É a mistura de amor e ódio nesse século. Mas a pergunta é: por que muitas vezes nós perdemos essa segurança e essa firmeza em quem nós somos como igreja? O grande desafio da nossa igreja, eu gostaria de agora trazer alguns entendimentos com vocês, é que a igreja passou por alguns colapsos de significado, é quem nós somos em Deus. Eu fiquei feliz com a mensagem que o Joézer mandou, foi assim: se você quiser trazer 2 mensagens, eu tenho dificuldade de pregar a mesma, Joézer, é um trem doido que Deus me deu. Mas se você quiser retornar à noite, não sei se cabe, a gente se vira. Estou provocando uma turbulência aqui, não sei o que vai acontecer. Mas a parte A vai ser aqui para nós. Há um colapso de significado, de identidade. Paulo fala assim: para pessoal, nós não somos Deus, nós sabemos quem nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores. É a graça de Deus que nos alcançou, é a misericórdia de Deus que nos alcançou. Só estamos aqui porque o Senhor nos ama, porque ama vocês também. Nada de nos colocar como Deus, nós sabemos quem nós somos. Mas qual que é a crise do nosso tempo? Muitas vezes a gente acorda e fala: Senhor, quem que sou eu, o que está acontecendo comigo, a minha história? Dá um revertério dentro da gente. A gente começa a questionar tudo e a todos, principalmente quem tem filhos adolescentes aqui. Só para te avisar, adolescente vai até 17. Né? Adolescência vai até 17 anos. Duro aceitar isso aí. Mas pense lá no filho adolescente, quando está estudando, você pergunta: ei filhão, você quer estudar o quê? Hoje uma coisa, amanhã outra, depois da manhã outra, é uma cabeça de aventura, sem definição nenhuma. Mas na nossa igreja, meus irmãos, o tempo que temos de evangelho no Brasil, o tempo que temos de igrejas fundamentadas no Brasil, já era para estarmos alicerçados na maturidade, era para nós sabermos quem nós somos em Cristo Jesus.
O tempo vai passando e eu tenho certeza que Deus ainda continua cuidando do seu povo, porque Ele não instala um projeto aqui na terra, Ele não lança um projeto aqui na terra para dar errado. Aliás, a palavra profética é que nenhuma palavra que o Senhor lança volta para Ele de que jeito? Vazia, sem significado, sem executar, sem cumprir. Ouça lá a trajetória do nosso irmão Abraão. O pai dele, Terá, em Gênesis 11, diz assim, finalzinho do Gênesis 11. Ô Terá, você vai sair dessa terra que você está aí, você vai para Canaã, tem um destino para você. Para o pai de Abraão. O pai de Abraão começa a caminhar e vai nessa jornada e atravessando os desertos e sendo um nômade, mas se instala em Harã. Gênesis 11 vai terminando assim, e morreu ali em Harã o pai de Abraão. Mas Deus tinha um projeto com o pai de Abraão. Aí Deus olha assim para Abraão e fala, então, seu pai morreu, mas a promessa está dita lá na história dele e a promessa não volta para mim vazia. Ô Abraão, sai da tua terra, sai da parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Pastor, mas Deus não mostrou para onde o pai de Abraão ia, para Terá, não era para ele ir para Canaã? Por que Deus fala para Abraão que ele vai mostrar a terra? É o conceito que as pessoas dizem para nós a respeito da promessa. Uma coisa era o pai de Abraão ficar assim, então Abraão, a gente está indo para Canaã e lá vai ser assim, 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 assim. Outra coisa é você ter uma experiência com Deus e o próprio Deus falar com você. É tempo de você voltar para esse lugar de intimidade e ouvir Deus e entender o porquê você está aqui nessa manhã, o porquê você mora em Lençóis, porquê você trabalha onde trabalha, porquê você está na família que você está hoje. Essa é a pergunta que nós temos que fazer para Deus. Estava dando aula de teologia lá, sábado passado. Aí perguntei para o irmão que ele é de Guaiçara e faz aula em Lins conosco. Eu falei, por que você mora em Guaiçara? Ele falou, porque meu pai mora. Já perguntou para Deus se ele quer você em Guaiçara? Sabe o nosso medo hoje? E Deus falar a mesma coisa que falou para Abraão. Sai de Lençóis. Pensou nisso já? Sai dos seus parentes. Deixa todo apoio natural. Abra mão de tudo isso. Imagina você que tem uma empresa e Deus fala assim, ó, fecha, liquida tudo e vaza. Pensou ouvir isso de Deus já? E Deus continua falando assim ainda. Está preparado para esses pedidos de Deus? A hora que Abraão achou que estava tudo tranquilo, o filho da promessa nasceu, o do remendo teve que ir embora, Ismael, né? É o remendo. Irmão, todo remendo tem que partir, tem que ir embora depois, não adianta. A hora que vem o filho da promessa, Deus fala assim, tá bom, né, Abraão? Tá. Então tá, agora vamos lá. Eu quero ser o filho. Ah, Deus, mas já saí lá, não sei de onde. Já estabeleci aqui. A veinha Sara já gerou. Estamos tranquilos, querendo que a previdência seja definida logo, que a gente não aguenta mais. É ou não é? Agora o senhor quer meu filho também? Abraão nem questionou. Quem sai do meio da parentela e vai para a terra que Deus dá, Deus pode pedir qualquer coisa depois. Não vai ter mais dificuldade. Enquanto a gente fica alicerçado, enquanto a gente tem apoio natural, desculpe os termos agora, enquanto a gente fica lá na sombra do pai, da mãe, da avó, do vô, do tio, da tia, e não tem uma experiência profunda com Deus, a gente fica vivendo só aquele círculo, a gente fica em Gilgal. A gente fica vivendo nessa vida que hora tá bom, hora tá ruim, é aquela... Da linguagem da economia é sazonal, hora está lá em cima, hora está lá embaixo, hora está lá em cima, hora está lá embaixo. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 15, sede firmes e constantes na obra do Senhor, firmeza e constância. Pode dizer isso comigo? Firmeza e constância. Agora para o teu vizinho, como profeta, firmeza e constância. Firmeza e constância. Sabe o que acontece nessa decisão de firmeza e constância? Parece que a gente não está fazendo nada. Parece que somos improdutíveis. Porque de repente passa alguém do seu lado, vou usar agora a linguagem da Fórmula 1, passa alguém do seu lado em 300 por hora. Você fala, gente, onde vai dar esse trem aí? Aí você continua lá, firme e constante. Quando você menos espera, o guincho está lá na frente, você fala, isso é ó, firmeza e constância. O que Deus propõe para nós na caminhada, meus irmãos, como igreja, é resistência. O que Deus propõe para nós nessa caminhada é estar alicerçado na rocha que é Cristo.
as crises que há dentro de nós, estamos no século da crise, estamos, na verdade, na década da crise. Nunca vimos consultórios psicológicos e psiquiatras tão lotados. Que bom também que há um alinhamento que por causa desse estresse, por causa da ansiedade, por causa da depressão, estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro, e depressão, excesso de... Por causa desse cenário que está instalado, desse tripé que está instalado, as pessoas também estão procurando a igreja. Tem algum problema procurar um psicólogo? Não. Ciência foi Deus que deu para eles, o conhecimento é Deus que deu para eles. Algum problema procurar lá a psiquiatria para poder se tem algum tique, algum... A gente aconselha na igreja, não, procura lá, tem que tomar um remedinho mesmo, irmão. Pastor, mas a tarja preta é fluoxetina, como é aquele remédio lá? É bênção de Deus o remédio. Sim, olha só, Paulo fala assim, ô Timóteo, você acha que é super crente, Timóteo? Continua tomando um remedinho pro seu estômago, rapaz. Não foi isso que Paulo falou para Timóteo? Aí Deus fala assim, a hora que o Paulo fala, também precisa de um remédio, Senhor. Deus fala assim, o seu remédio no seu caso é graça. A graça foi o remédio de Paulo. Às vezes é um compromidinho mesmo para nós, às vezes é a graça. Senhor, não suporto mais essa família, não suporto mais, não suporto mais. Aí Deus fala assim, fica tranquilinho, a graça está lá. O problema continua, mas a graça está lá. Eu tenho a convicção, meus irmãos, quando Deus tira o espinho na carne, foi o que Deus falou para Paulo. Ô Paulo, se eu tirar o espinho da carne, você vai perder a cabeça, você vai se exaltar. 1 Coríntios 12, conheci um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas indizíveis. Imagina um homem que tem uma experiência profunda dessa com Deus, se Deus não deixa um espinho na carne. Mais um pouquinho, Paulo ia chegar aqui no púlpito, flutuando, ó. Paulo, ô Paulo. Aí Deus fala assim, para você não se engrandecer, vai ficar um espinho na carne. E nem adianta questionar o que foi, que Deus e Paulo sabiam qual era o espinho na carne. O que esse texto ensina para mim e para você? As situações que Deus deixa lá, porque senão a gente se perde. Alguns de nós, com qualquer 2 milhões a mais, modesto eu, né? Qualquer 2 milhões a mais, abandona Jesus. Aí Deus fala assim, vai ganhar 998, você vai ficar na minha presença. Deus é bom demais, né, meus irmãos? Quando Israel estava no deserto, meus irmãos, como eles clamavam ao Senhor? Vocês lembram dos textos do Velho Testamento? Quando entraram em Canaã, se perderam. Começou a copiar os deuses de lá, se perderam. A aula de sábado foi sobre geografia bíblica. Eu falei para a igreja, para os alunos ali, sobre o Egito. O Egito consegue levantar um império no deserto. Em volta do Egito é só deserto, a região que está lá é o deserto. Aí eu fiquei olhando para o texto assim e falei, Deus, como que pode um império ser fortalecido no deserto? Aí eu fiquei olhando o seguinte, que quem que é o adversário, quem que é o inimigo ousado que vai tentar atravessar o deserto, que não tem experiência nenhuma de combate no deserto para atacar o Egito? Por isso que o Egito ele perdurou por muitos anos. Eu tive que trazer para a nossa realidade. Quando Deus leva a gente para o deserto, é somente nós e Ele mesmo. Até os inimigos são afugentados. Mas quem gosta de passar o deserto? Quem gosta de estar nesse cenário? Meus irmãos, quando a gente vai ver na trajetória do nosso irmão Paulo, principalmente nesse texto que nós lemos aqui de Listra, ele fala assim, Deus, aqui atrás esses homens estão me endeusando e aqui eles estão me apedrejando, que deserto é esse que eu vivo? A hora que o Paulo ele vai olhando a circunstância, meus irmãos, e trazendo, inclusive, para a nossa realidade, eu preciso linkar todo esse texto aqui com a nossa realidade. Muitos de nós não suportaríamos viajar 2 horas com Paulo. Vou nem dizer uma semana. A hora que ele começa a contar a história, Paulo, conta aí por onde você passou. Bom, passei por lá, só que assim, foi naufrágio, foi açoite, foi fome, foi prisão, foi fadiga, foi privação do sono. Mas Paulo, você pensou em desistir? Não, vamos continuar, eu fui chamado para isso.
Qual que é a nossa crise também hoje, meus irmãos? A gente não está no chamado, aí gera em nós peso, gera em nós uma tortura, gera em nós um tormento, porque não estamos vivendo uma missão, estamos vivendo uma tarefa. Não sei se foi com vocês, mas eu quero repetir se foi também. É muito diferente você fazer uma tarefa do que cumprir uma missão. Se eu estivesse aqui hoje, meus irmãos, por causa de uma tarefa, seria um tormento para mim. Desagradável. Estamos em atividade lá em Lins hoje. Está tendo conferência lá ontem, hoje e terça-feira. E amanhã eles vão fazer um acampa dentro lá. A garotada quer fazer um acampa dentro. E eu falei assim, Deus do céu, se não for por uma missão, você escolhe acordar tarde, colocar sandália havaiana, um bermudão, fala, ora vem Senhor Jesus, aqui tá bom. Mas por causa da missão, se acorda com alegria, se acorda com prazer, se acorda celebrando, ainda mais quando... Vou dar uma colher de chá, ainda mais quando fala que vem para Lençóis. Para mim é refrigério Lençóis. É um renovo estar aqui com vocês, é algo sobrenatural. O que Deus fez com a gente é algo sobrenatural. Se fosse tarefa, seria como na escola. Sabe quando você é professor? Tem alguém que é um educador aqui, ensino fundamental, médio? Professora, quando você fala assim, pessoal, anota aí, tarefa, hein? Ah, ninguém gosta de tarefa. É ou não é? Ou tem um pessoal que vibra, tarefa. Vai comer o tempo, tarefa vai perder lá, vai ter que sair da Netflix, sair do WhatsApp, das redes, assim vai ter que mudar a rotina. Tarefa é um peso. E Jesus não nos chamou para cumprir tarefa, Ele deu para nós uma missão. E missão gera alegria, missão gera prazer, missão gera contentamento. Na missão nós somos completos. Como Paulo tinha uma missão, aqui ele é endeusado, e ele fala, não é para minha glória, a glória é para Deus. E ali ele é apedrejado e fala, não tem problema, vou continuar na minha missão. E nas primeiras pedradas que nós levamos na nossa vida cristã, na decisão que nós tomamos em servir ao Senhor, nós desistirmos, nós não fechamos os ciclos. E Paulo fez questão de trazer o entendimento para essa cidade que não só tem um Deus, aquele texto lá de Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor seu Deus é o único Senhor. Em outras palavras, Paulo está pregando isso lá. Não, aqui não é Zeus, não, aqui não é Hermes, não, aqui não é Júpiter, aqui não é Mercúrio. É o Deus único, é o Todo-Poderoso, é o Eterno, é o Imortal, é o Invisível, é o Real, é o Incomparável, é aquele que era, que é o Alfa, é o Ômega, é aquele que não tem medidas, é imensurável o amor dele. Esse é o evangelho que ele pregou. O povo começa então a acender o coração, mas tiveram aqueles que atravessaram a mensagem de Paulo. Pastor Joés e pastora Carla, muitas vezes haverá judaizantes que atravessarão a nossa mensagem. Mas proteja o rebanho do Senhor. Continue guardando o rebanho do Senhor. A mensagem para o rebanho do Senhor é a seguinte: quando a palavra for semeada, que o teu coração seja uma terra fértil. Quando a semente é semeada, está lá em Mateus 13, e ela pode multiplicar. Quando a palavra é semeada, ela pode multiplicar a 30, 60, 100 por 1. Imagina o que vocês aprenderam hoje aqui de manhã. Eu vi que o professor de hoje teve que sair rapidinho e falou que retorna à noite. Imagina o que vocês aprenderam aqui, multiplicar dentro de vocês a 30, a 60, a 100 por 1. Pastor, mas o que é essa multiplicação? A palavra não pode parar em você, nós não somos uma represa. Nós somos como um rio que tem que correr e a palavra tem que chegar. Tem alguém na tua casa, na tua família, aguardando para ouvir essa palavra de salvação. Tem alguém no teu trabalho aguardando para ouvir as boas novas. Tem alguém do teu lado, na tua rua, o teu vizinho, no teu bairro, nessa cidade, aguardando ainda essa palavra de salvação. Não seja uma represa em nome do Senhor Jesus. Paulo, ele vê todo esse cenário, está apedrejado. O texto diz como que morto, mas ele não desistiu. Como que nos fortalece, meus irmãos, você entender para não desistir? Ouça esses exemplos e esses conselhos também. Não leve o evangelho como imediatismo. Diga comigo, imediatismo. Leva um tempo para nós crescermos, leva um tempo para amadurecermos, leva um tempo para alcançarmos algumas bênçãos em Deus. Deus trabalha com níveis. Deus respeita a maturidade. Paulo também instruía assim: olha, há um tempo para a igreja de Corinto, há um tempo eu tive que tratar vocês com leite. Há um tempo com vocês era algo mais tranquilo, era um alimento mais leve, mas chegou agora a hora do alimento sólido. Então nem tenha medo quando chegar o alimento sólido, é sinal na tua vida cristã que você amadureceu, isso é bênção.
E a maturidade também traz para mim, traz para você outros níveis em Deus e outras aberturas e outro entendimento na profundidade do amor de Deus. Outra coisa que nós vemos aqui o evangelho desse tempo traz, nós estamos também protegendo, não pode ser um evangelho individualista. Ora, olhe a oração do início do pastor Joézer. É um só corpo, uma só fé, um só espírito, um só batismo. Irmãos, não permita andar sozinho. Custe o que custar, viva na comunhão, não se perca em nome do Senhor Jesus. Então, imediatismo e individualismo não pode nos perturbar e nem nos dominar. O segundo é, o consumismo não se vença pelas ofertas do mercado. Quem diz que você tem que ter. Aliás, há uma linguagem da sociologia que diz, não, nós não precisamos ter, nós precisamos ser. Não se vença pelo consumismo, não se vença pelo subjetivismo, ou do relativismo. Uma palavra perigosa no evangelho é nada a ver. Já ouviram isso? Não, pode sim, nada a ver. Não se prenda a isso. E um último exemplo você entender, não se prenda ao misticismo. E agora digo por conta e risco. Temos uma igreja na nossa cidade que começou muito bem. A simplicidade do pastor atraiu muitas pessoas. Os sinais na vida dele atraiu muitas pessoas. Ele não soube lidar com o crescimento. Aliás, é o seguinte, quem anda sozinho não sabe lidar com o crescimento. Na multidão dos conselhos, os projetos se estabelecem, diz a palavra. Ele foi andando sozinho, a igreja saiu de 7 pessoas na varanda da casa dele, hoje para 3 ou 4 mil pessoas. A pergunta é, como que ele chegou lá? Ele deixou o misticismo entrar na igreja. Disse para vocês no início que eu vim de uma linha pentecostal, mas já tem a linha novo estilo de igreja pentecostal. E funciona a hora que o pastor acaba o culto e o pessoal leva a toalhinha para casa. Tem isso aqui em Lençóis ou não? A cidade. A hora que acaba o culto, se não levar uma chavinha ungida, não valeu o culto. A hora que acaba o culto, se não levar o copo de água que o pastor bebeu, não. Aí vem os invencionismos. É vassoura, é travesseiro, é almofada. Aí vem a criatividade. Mas ouça, o Brasil já tem essa inclinação. O Brasil já tem essa tendência ao misticismo. Deixa eu contar para vocês, o Brasil gosta disso. Pastor Joézer, um conselho para não seguir. Se quiser triplicar isso aqui, é só colocar uns negocinhos aqui, de vez em quando. Bomba a igreja. O que é o triste? Naquele dia Jesus fala assim, eles vão replicar assim, Senhor, em teu nome, somos demônio. Senhor, em teu nome nós curamos os enfermos. Em teu nome nós ressuscitamos os mortos. Em teu nome tal. Você lembra a resposta de Jesus? Jesus falou assim, no texto, está subentendido lá. Não estou questionando os milagres, porque em meu nome o diabo obedece mesmo. Estou questionando quem são vocês. Não conheço vocês. Não tenha medo de ficar só com a palavra nessa igreja. Não tenha medo de... O que a gente vai fazer da época, da moda, de algo contemporâneo para poder atrair? Não faz nada, Evangelho. O Evangelho é atemporal, para todo o tempo. O que Paulo pregou lá em Listra é a mensagem que está sendo pregada aqui nessa noite. Nessa manhã, perdão. Aquilo que Paulo pregou lá também em Cônio e foi apedrejado, é o que está sendo pregado aqui nessa manhã, inclusive. Os invencionismos é uma tendência que as pessoas acertaram no Brasil, tem uma tendência mesmo. E muitas vezes ficamos tristes, brocochô, porque o pastor não entrega nada nessa igreja. E ficaram bravos comigo. Não tem sexta-feira forte aqui, pastor? Eu falei, não tem. Daqui a pouquinho o pessoal queria que eu vestisse branco também. Entenderam o recado aqui, né? Meus irmãos, o Evangelho é puro, o Evangelho é simples, é a palavra de Deus que convence, é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Conhecereis a verdade vos... Sabe o que aconteceu aqui em Listra? Para finalizar. Por que Paulo insistiu em pregar lá em Listra? Depois você lê Atos 16. Porque tinha um jovem lá que ele precisava trazer como discípulo, Timóteo.
Timóteo era de Listra. Timóteo acreditava em Zeus. Timóteo acreditava em Hermes. Timóteo acreditava em tudo aquilo lá. Mas Paulo fala, não, o Senhor me comissionou porque eu tenho que implantar uma igreja aqui. Ele deixa um pastorzaço lá, Timóteo. Depois começa a acompanhá-lo, depois a gente vê a história bíblica e dá no que dá. A hora que Paulo está encerrando a tua carreira, em 2 Timóteo capítulo 4, ele fala assim, ó, todos me abandonaram, só Lucas ficou comigo, Demas foi não sei para onde, e fulano não sei o quê. Ele fala assim, e Timóteo, meu fiel companheiro. De repente, na nossa vista, nosso ponto de vista é o seguinte, não está valendo a pena evangelizar essa família. De repente é um pastor que está sendo lá, semeado. Não está valendo a pena falar nada nesse trabalho aqui. De repente é um missionário que está sendo lá instruído. Não está valendo nada que, né, que a gente já trabalhou demais, já alcançou muita gente nessa cidade. Fica tranquilo, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o... Aplauda o Senhor por essa palavra em nome de Jesus. Pastor Wesley, se coloque de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. A noite, parte B. Curva a tua cabeça, por gentileza. Papai, nós queremos te louvar nessa manhã, Senhor. Uma porção que vem para esclarecer o nosso dia a dia, para fortalecer tudo que os nossos irmãos têm aprendido nesse lugar. E eu sei que aquilo que o Senhor está tratando com a tua igreja é para o bem dela, é para o crescimento dela, é para a resistência dela, as estratégias o Senhor dando para cada um de nós. Papai, que nessa manhã eu sei que há corações como terra férteis aqui. Eles também sejam propagadores das boas novas onde estiverem, em nome do Senhor Jesus. Mas que haja também, papai, em nós um antídoto chamado Espírito Santo, pai, que coloca fora tudo aquilo que não te agrada. Que possamos em tudo cumprir a tua vontade, aquilo que o Senhor nos comissionou. E que tua igreja continue, pai, celebrando essa comunhão da mesa posta nessa manhã. E possamos em tudo honrar e glorificar o teu nome. Porque a glória é tua e o louvor é teu no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.